Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 3 de Gênesis é sem dúvida um dos mais importantes de toda a Bíblia. Ele nos apresenta a queda do ser humano, a origem do pecado e as primeiras consequências da desobediência para a humanidade. A narrativa é poderosa, cheia de simbolismos que, quando examinados com profundidade, revelam muito sobre a natureza de Deus, do homem e da redenção. No começo do capítulo, vemos a serpente, descrita como a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Essa serpente, claro, não é um simples animal. Ela representa Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade. O texto não se preocupa em nos contar como Satanás se manifestou através da serpente, mas o importante aqui é o papel que ela desempenha. A serpente questiona a mulher, Eva, de maneira astuta, plantando dúvidas sobre a ordem de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Aqui vemos o primeiro ataque sutil contra a palavra de Deus. A serpente distorce o que Deus disse. Deus havia dado liberdade ao homem e à mulher para comer de todas as árvores, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Satanás faz parecer que a proibição era total, sugerindo que Deus era restritivo e limitador. Isso nos lembra que a primeira estratégia do inimigo é sempre distorcer a palavra de Deus, fazendo-nos duvidar de sua bondade e propósito. Eva, ao responder, corrige a distorção, mas acrescenta algo que Deus não havia dito. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Interessante aqui é que Deus não havia dito que tocar no fruto seria fatal. Isso pode ser um reflexo de um exagero ou mau entendimento da parte de Eva, algo que muitas vezes fazemos quando temos dúvidas sobre a exata vontade de Deus. Então a serpente é mais direta: certamente não morrerão. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Essa é a mentira descarada, um ataque frontal à verdade de Deus. O que a serpente está fazendo aqui é colocar em questão a veracidade de Deus e insinuar que ele está escondendo algo melhor da humanidade. Em outras palavras, Satanás sugere que a obediência a Deus priva o homem e a mulher de algo que seria vantajoso para eles. Essa mentira ecoa até os dias de hoje, quando muitas vezes acreditamos que seguir a vontade de Deus nos impede de experimentar a verdadeira felicidade ou liberdade. No versículo 6, Eva olha para o fruto e vê que ele parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Aqui está a sedução do pecado em sua forma plena. Ele agrada aos sentidos, atrai pela aparência e parece oferecer algo que nos tornará mais sábios, mais poderosos ou mais completos. No entanto, como sabemos, o pecado oferece uma ilusão passageira e depois cobra um preço alto. Eva come o fruto e em seguida dá a Adão, que também come. É interessante notar que, embora Eva tenha sido a primeira a ser enganada, Adão estava com ela e também tomou a decisão consciente de desobedecer. A consequência imediata foi que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A nudez aqui é mais do que física. Ela representa a perda da inocência. Pela primeira vez, Adão e Eva experimentam vergonha e culpa. A pureza que antes existia entre eles e Deus foi rompida, e agora eles se escondem. O versículo 9 nos revela a reação amorosa e justa de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Essa pergunta de Deus não é sobre localização, porque ele é onisciente, mas sobre a condição espiritual de Adão. Deus sabia o que havia acontecido, mas aqui vemos um convite ao arrependimento, uma chance de Adão confessar o que fez. No entanto, ao invés de assumir a responsabilidade, Adão culpa Eva, e Eva culpa a serpente. Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. A natureza humana caída já se manifesta na tentativa de evitar a responsabilidade pessoal. Deus então pronuncia suas sentenças. Primeiro, a serpente é amaldiçoada a rastejar e a comer pó. Gênesis capítulo 3, versículo com uma imagem de degradação e humilhação. Mas é no versículo 15 que temos a primeira promessa do Evangelho.
Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo, conhecido como o proto-evangelho, antecipa a vinda de Cristo, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás, embora sofresse no processo. É uma promessa de redenção que, embora distante, já se faz presente no momento da queda. Para a mulher, Deus decreta dores no parto e um desejo pelo marido, que seria caracterizado por dominação e tensão. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Isso reflete as distorções nos relacionamentos humanos e familiares como consequência do pecado. Para o homem, a terra seria amaldiçoada e ele teria que trabalhar arduamente para dela tirar sustento. Gênesis capítulo 3, versículo 17. O trabalho, que antes era uma bênção, agora seria marcado por esforço, frustração e sofrimento. Essas maldições refletem como o pecado não apenas afeta a relação entre Deus e o ser humano, mas também distorce toda a criação. Finalmente, Adão e Eva são expulsos do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Essa expulsão é uma medida de misericórdia, pois se eles tivessem comido da árvore da vida após o pecado, viveriam eternamente em uma condição caída e separada de Deus. Mesmo em meio à punição, vemos o cuidado de Deus ao vestir Adão e Eva com túnicas de pele. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Aqui temos uma antecipação do sacrifício que seria necessário para cobrir o pecado, simbolizado pelo derramamento de sangue de um animal. Esse capítulo de Gênesis nos ensina muito sobre a natureza do pecado, as consequências da desobediência, mas também sobre a fidelidade e misericórdia de Deus. Mesmo diante da rebelião, Deus já tinha um plano de redenção em mente. A história de Adão e Eva é a nossa história. Todos nós, em algum momento, duvidamos da bondade de Deus e nos afastamos de sua vontade. Mas assim como ele buscou Adão e Eva no jardim, ele continua nos buscando, oferecendo-nos a oportunidade de redenção por meio de Cristo, o descendente prometido que esmagou a cabeça da serpente e trouxe vida eterna a todos que crerem. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.